Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você está acessando esse vídeo. Eu me chamo Zé Maura, faço parte do projeto Los Futebólicos. A gente está iniciando um quadro novo aqui no canal, o quadro se chama Extracampo. E o quadro propõe uma abordagem de todos os fatores que circundam o futebol, que estão além das quatro linhas, como gestão esportiva, publicidade, marketing e diversos outros assuntos. Hoje a gente trouxe Ricardo Maracajá aqui e a gente vai falar um pouco sobre a lei que foi promulgada no dia 12 de dezembro agora, que trata das empresas de apostas esportivas. Ela autoriza a atuação das empresas de apostas esportivas. A gente vai aproveitar um pouco a expertise de Ricardo, que é especialista na área de gestão esportiva. Ricardo é conselheiro do Esporte Clube Bahia, advogado. E eu gostaria, Ricardo, que você dissertasse um pouco sobre a lei, o que é que muda a partir de agora, como era o panorama anterior no cenário do futebol brasileiro e as influências que essa lei terá nos clubes brasileiros, nas finanças dos clubes brasileiros. Primeiro, Zé, eu queria agradecer a vocês pelo espaço, parabenizar pelo programa. É essencial ter um programa assim, um programa dinâmico, um programa que fale de futebol, fale das coisas que circulam o futebol. Agradecer a todos que compõem os Los Futebólicos. É um projeto novo, que eu já assisti o primeiro programa. Vi vocês falando de Becão, não concordo. Não concordo, tenho que deixar claro aqui desde já. Espero que ele dê certo, que ele cresça na carreira, mas ainda ele está no nível muito aquém do que eu esperava para o Bahia, mas graças a Deus ele está rendendo para fora isso. E, enfim, parabéns a todos vocês por isso. Em relação à lei, vamos lá, o que acontece? No Brasil, a gente tratava somente de apostas pela Caixa Econômica. Vamos dizer, a loteria chegava lá, você ia fazer sua aposta Mega Sena e tal. No nível do futebol, tivemos alguns tipos de aposta, que era apostar os resultados. Você tinha aposta de resultado. E a gente caminhou para a Time Mania, que foi um programa que foi feito para os clubes e também terem uma rentabilidade sobre isso, de forma de abater os débitos que eles tinham federais. E isso ajudou muitos times. Alguns times, inclusive, saíram do Profut por descumprimento de regra. Ou do Profut não, da Time Mania por descumprimento de regra. Porque o Profut e a Time Mania acabam muito interligados nesse ponto, que foi o pacote de medidas, dentre elas o Time Mania. Então, vários clubes desenvolveram ações voltadas para o Time Mania. Você vê, às vezes, que vários clubes, por exemplo, o Atlético Mineiro é um time que faz muita propaganda do Time Mania, porque aquele Time Mania ajuda bastante o Atlético Mineiro a manter o patamar financeiro adequado em pagamento das suas dívidas. E o Bahia também tem feito, aqui a nível regional. Se eu não me engano, Vitória, Fortaleza, Ceará, Sport, Santa Cruz, todos fizeram. O Santa Cruz fez muito forte isso também. Mas, assim, o que aconteceu? Esse mercado, ele de certo modo está em desuso. Ninguém vai mais na loteria assim para fazer aposta, por conta do modelo europeu e americano de apostas, através dos sites de aposta esportiva, as casas de aposta esportiva. Então o que acontece? Hoje a gente, com acesso à internet, obviamente, chega lá e entra nesses sites, vê lá a possibilidade de aposta em todos e qualquer evento esportivo no mundo e quer participar disso, porque a gente vê ali uma rentabilidade muito maior do que simplesmente eu acertar o placar de jogo. Quais times ganham aqueles jogos, se eu acertar a tabela inteira, eu acerto, enfim, e seleciono o meu time do coração. É muito mais do que o resultado. Não, é muito mais. A gente está focando em várias coisas. O que a gente tem hoje na loteria era simplesmente ganhar, perder ou empatar. Você seleciona qual time ganha e seleciona o empate. Seleciona as opções para tentar bater naquele casamento de resultados. Você cria no site de aposta esportiva uma variedade de tipos de aposta gigantesca. Então, a gente precisava acompanhar isso. E, consequentemente, você abrange um público maior. Para você ter ideia, o Brasil já movimentava bilhões. Se eu não me engano, já chegou em bilhão. O somatório de tudo que fez, mas são 4 milhões por ano que se movimenta relativo a isso. Sim. Isso dados de 2014. Se a gente atualizar esses dados, o valor está muito maior. Porque se você já deve ter feito alguma aposta. Já fez. Todo mundo já fez. Chegou lá e fez uma apostinha. Não, até nos sites mesmo, já fez alguma vez. Foi lá e botou uma grana lá no online, que você bota o dinheiro todo online. Sim. E fez sua aposta. A grande questão é, aqui não tinha regulamentação alguma. Então, por exemplo, o que acontecia? Você pode fazer uma aposta. Vamos dizer que numa situação menor, a gente viu casos na Europa fortíssimos, na Itália, na Espanha e na Inglaterra, de manipulação de resultados. Sim. Principalmente na Itália. Pronto. Tiveram vários casos nesse sentido. O que eles fizeram? Eles regulamentaram. O Brasil estava à deriva. Ficou esses anos todos à deriva. E existia uma forte tendência a gente trazer isso para a regulamentação. Porque os jogos de azar sempre foram proibidos no Brasil. Você sabe disso.
A gente era simplesmente essa questão da loteria, a loteria de um modo geral. Não podia fazer, não pode fazer vários eventos. Os cassinos não são possíveis aqui ainda. Eu espero que chegue ao ponto que seja possível. Então, o Brasil fez o quê? Temos aqui uma situação, milhões são movimentados e o governo está passando e vendo isso aqui na frente e não está fazendo nada. O dinheiro está boiando, o dinheiro está saindo para fora do Brasil. Tudo que fica aí taxa para fora, nada fica aqui. Sim. Então, vamos regulamentar isso, vamos trazer. Veio a lei. Depois de muita briga, muita luta, chegou a lei que indicou a possibilidade de empresas privadas realizarem as apostas de forma regulamentada. O que isso traz agora? Agora existe a possibilidade desses sites funcionarem de forma legal no país, de funcionarem de forma ativa e participarem efetivamente dos eventos esportivos, de forma atuante, tanto a nível de publicidade, como a nível prático das pessoas fazerem as apostas. Não que não fosse possível, você podia fazer suas apostas normalmente nesses sites, como já se fazia. A grande questão existiam obstáculos. Por exemplo, o Corinthians chegou a ter um patrocinador, eu não lembro o nome do patrocinador agora, não sei se foi a Black Star especificamente, que fez o patrocínio do Corinthians, é uma empresa disso, de aposta esportiva. E foi proibido pelo CONAR. Tudo o Corinthians chegou a dar errado. Tá? Antes mesmo da proibição chegar, porque a proibição chegaria naturalmente, porque o CONAR bloqueava isso. Porque como é uma atividade que não é permitida, você não tem como fazer publicidade daquilo. Claro. Não, atividade permitida não, fazer publicidade é algo que não é permitido. Inclusive essa empresa está numa polêmica com o Palmeiras agora, né? Sim, se eu não me engano é exatamente isso. Eu acho que é a mesma empresa nesse caso. Então, eles maquiavam um pouco a situação. Essas empresas, para atuar no campo da publicidade, era como se fosse uma empresa de palpites. Uma empresa de palpites. Eu não sou uma empresa de aposta, é uma empresa de palpites. E aí ficava naquela coisa assim, tipo, a fiscalização era frágil, não acontecia, às vezes ele conseguiu atuar, outras vezes não. Aconteceu do CONAR sair proibindo campeonatos de divisão de base, por exemplo, onde a manipulação do resultado às vezes era pior em relação a isso, ou seja, a gente estava numa situação já caminhando que na prática existia, não havia nenhuma regulamentação, o risco da gente era gigante. O que aconteceu no resto do mundo? Como eu falei, Inglaterra, Espanha, todo mundo regulamentou. Inclusive a própria Liga Espanhola, ela tem um comitê dela, que envolve tecnologia, engenharia, etc., para poder acompanhar isso. Eles têm um acompanhamento constante dos sites, dos fóruns de aposta, para poder acompanhar o que está acontecendo. Se eles acham qualquer indício de fraude ali, eles vão para cima. E é bem efetivo o trabalho. Tem que ser efetivo. Tem que ser efetivo. Porque uma das coisas que a gente fala no esporte é o fair play, é o pro competizione, que a gente está buscando sempre o melhor resultado para aquela competição em relativo à competição em si, ao resultado da efetividade esportiva de cada atleta, cada grupo de jogadores ou de equipes. Então, a gente não pode ter nenhum fator externo que atrapalhe isso. E, obviamente, que um fator externo como esse, extremamente financeiro e pesado, ele tem uma possibilidade gigantesca de atuar. Por exemplo, já existem pessoas nesses países europeus que já defendam a impossibilidade. Vamos dizer, a gente acabou de chegar no ponto que a gente está começando a permitir efetivamente, no ponto de vista legal. Eles já tem gente em outros lugares que já estão pensando em voltar ao tempo. No caso, não é nem voltar no tempo, mas voltar no sentido de não quero participação dessas casas esportivas porque elas são prejudiciais ao esporte. Então eles já estão em outra etapa de discussão, que a gente vai acabar chegando lá também depois que eles começarem a atuação efetiva no mercado. Mas assim, a lei, ela está bem, digamos, genérica. Foi mais uma lei no sentido de demos o primeiro passo. Está permitido. Como vai ser isso na prática? Depende de regulamentação. Você, como bom advogado, já analisou a lei, já viu lá que eles falam da regulamentação do Ministério da Fazenda. Quando você fala dessa regulamentação, bom, você lê a lei, tá, eu sou permitido a fazer esse tipo de ação. Eu posso criar minha casa esportiva, eu vou aqui fazer uma aposta de cota fixa, que é o que foi definido ali como esse tipo de participação. Tá? Que é aquela que você aposta naquilo, sabendo quanto você pode ganhar por aquela aposta. Ou seja, permitindo as apostas de um modo geral. E aí, como é que eu faço? Chego lá e faço aposta e tal? Não sei. Como assim, sabe? A lei me parece um avanço inócuo, no caso, né? Na prática, vamos dizer que é um avanço do ponto de vista conceitual, porque conceitualmente era proibido a empresa privada atuar nesse âmbito. Agora eu permiti. Como é essa permissão? Não sei. Ironicamente, se fala em segurança jurídica dentro da lei agora, né? Porque você exatamente. Tem uma autorização... A lei fala da moralidade, fala da segurança, fala de tudo. Só que ela não diz na prática como ela não trouxe, vamos dizer, ela trouxe princípios, mas ela não trouxe uma regra básica de toda casa esportiva tem que ter isso, precisa disso,
Não trouxe um anexo na lei que dissesse que tem que preencher esses requisitos, não trouxe nada. Que é o normal nesse tipo de legislação é você ter lá as definições basilares e nos anexos ter alguma coisa que fundamente para você fazer o ingresso nisso, para você começar a atuar nesse sentido. Lá não tem, lá simplesmente deixou aberto para o Ministério da Fazenda a participação disso. Não só isso, a lei pelo menos permitiu a questão da publicidade e utilização da marca das equipes por aquelas empresas. E nos eventos esportivos também. Exato, por exemplo, nós queremos criar um campeonato de divisão de base. Tá, eu quero criar um campeonato de divisão de base, pegar os melhores times do país e fazer isso. Então vou chamar eles para fazer aqui o campeonato. Minha empresa aqui, empresa Ricardo Apostas, eu quero patrocinar o evento. Pode patrocinar o evento? Pela legislação está dizendo que sim. Eu já posso patrocinar o evento. Como é que eu vou fazer isso? Depende da regulamentação. Enquanto a regulamentação não sair, eu não vou poder apostar ali. Obviamente que é possível que alguém tente. Eu não vou negar essa possibilidade, até porque essas empresas já estão tão avançadas nesse sentido, já estão buscando tanto. Já houveram competições, como eu falei no início, da divisão de base, que tentaram fazer. Houve tentativa de patrocínio de clubes também, e não conseguiram. Então, eles já estão na tentativa. Agora que tem uma lei dizendo pode, agora eu vou. E aí vai dizer, mas falta a regulamentação, falta. Mas tem gente que vai arranjar argumento jurídico para tudo, né? No caso, para tentar forçar isso. Claro. Eu não acredito ser possível. Vamos sair um pouco dos meandros da lei e falar em relação às finanças. Como um clube pode aproveitar essa nova legislação? Baseado nessa nova legislação, eu vou trazer aqui o exemplo prático dos clubes brasileiros. Todos estão com a necessidade agora, que é o seguinte: a Caixa Econômica vai ficar até o fim de 2019, pelo menos para a maioria dos clubes, que já tem o patrocínio da Caixa Econômica. São um exemplo prático mesmo. Em mais de 2020, provavelmente não. A gente já está ouvindo as notícias aí, vendo as situações, o TCU já está apontando pela irregularidade daquele patrocínio. Tá? Então, naturalmente, em 2020, é bem possível que a Caixa saia da maioria dos clubes. E saindo, todo mundo vai precisar de um auxílio. Você perguntar hoje o que o mercado brasileiro traz, o mercado brasileiro não traz boas hipóteses de patrocínio, porque nenhuma empresa quer investir o que a Caixa investe. Sim. E, obviamente, a gente, como cidadão, a gente entende que o banco que atende nossa nação, que é a Caixa Econômica, o banco público, a gente às vezes não quer realmente que eles patrocinem eventos esportivos. Não pelo menos gaste com futebol, que já é uma coisa muito profissional. Talvez incentive esportes olímpicos, ou esportes que precisem mais até do que o futebol. Então é natural que a gente não queira isso. Na prática, obviamente, por ser torcedor, a gente quer que nosso time ganhe dinheiro. Então a gente está naquela, vamos querer que a Caixa siga. Tem os dois polos. Sim. Mas assim, efetivamente vai acontecer essa saída da Caixa. E saindo da Caixa, a gente vai precisar de alternativa. As empresas hoje não são alternativa. Pela situação econômica do país, pelo menos os valores jamais vão chegar ao patamar da Caixa. Qual a solução que a gente tem? São essas empresas de casa esportiva, tá? De aposta. Elas vão ter a possibilidade, a lei está falando lá de marca, de publicidade, de tudo. Então tudo que envolve o marketing esportivo trazido por essas empresas, é possível que elas usem a marca. Eu posso criar aqui o Campeonato Baiano, bet alguma coisa. Sim. Como acontece com o Brasileirão hoje, que é o Brasileirão Açaí, no caso. Não, você pode, pronto, tem o Brasileirão Açaí, tem a Copa do Brasil, que é alguma montadora. Então, todas essas competições têm um nome. Eu posso pegar um campeonato aqui, o Baiano, por exemplo, que é um campeonato estaduais, são defasados, e pegar esses campeonatos estaduais e botar a marca de uma casa de aposta dessa. Inclusive, elas podem até promover o evento, trazer um patamar diferente. Eles botam no campo do site deles, que é visitado por milhões de pessoas de todo mundo, num campo alto lá, porque eles querem chamar a atenção para aquele evento que eles patrocinam. Sim. Então, naturalmente, por exemplo, se o Bahia precisar, o Vitória precisar, os clubes daqui precisarem, essas empresas vão poder atuar no mercado. E a experiência que a gente tem é da Inglaterra e da Espanha, especificamente. Hoje, praticamente, todos os clubes ingleses têm a marca de empresa. Todos os clubes espanhóis, só tem um clube espanhol, se eu não me engano, que não tem marca de empresa, da Série A. Mas até a Série B o time já tem. Porque aquelas empresas ali, elas têm interesse em investir no esporte, porque quanto mais tiver esporte, mais apostas esportivas tem. Então, para elas, é um benefício maravilhoso. É um mutualismo ali. Exato. E a partir desse momento que isso está sendo permitido, não só as apostas por essas empresas privadas, mas também a atuação deles no campo do marketing, da publicidade, isso vai trazer benefício para o clube. Então, eu acredito que eles possam atender os clubes financeiramente e os clubes chegarem a um boom financeiro que aconteceu na Espanha e na Inglaterra. Fala pessoal, provavelmente a partir de agora vocês vão perceber que o vídeo vai ficar um pouco diferente, né? E isso é porque a gente teve que regravar a entrevista com o Ricardo, a câmera deu um problema no primeiro momento que a gente tentou fazer a gravação, né? E a gente decidiu, para mostrar o melhor conteúdo para vocês, e até em respeito a Ricardo também, regravar o vídeo, né? Então é isso, aproveitem o vídeo.
Ricardo, eu insisti um pouco mais nessa questão das empresas de aposta como uma alternativa. Hoje a gente tem as emissoras de TV tomando conta do mercado e realizando uma distribuição de renda que não é lá muito igualitária, né? Você acredita que as empresas de aposta, a partir dessa nova lei, surgem como um fator apto a coibir esse desnivelamento da distribuição de renda? Qualquer empresa, em teoria, pode adquirir os direitos de transmissão. Eu estou aqui, estou empresa, quero adquirir o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. Porque estou interessado, vou pagar o valor e pronto. Onde eu vou transmitir isso, isso vai depender de minha viabilidade. Obviamente que uma instituição como a CBF ou uma liga de clubes, o que quer que seja, não vai fechar isso com nenhuma empresa que não tenha viabilidade de transmissão e que vale a pena. Mas as empresas hoje de aposta, se você for analisar o mercado, por exemplo, eu já assisti um jogo do Campeonato Grego, um desses sites de aposta, porque eles fazem transmissão. Eles devem ter adquirido direito de transmissão, que está passando aquele jogo, né? Então, obviamente, não me aprofundei para saber se eles tinham comprado aquele direito de transmissão do Campeonato Grego, mas para eles estarem transmitindo, eles com certeza adquiriram aquele jogo. Então, se eles conseguem fazer essa plataforma digital rodar, para eles fazerem a transmissão no próprio site deles, hospedarem o jogo, não vejo problema nenhum que eles façam esse tipo de transmissão no site deles via streaming, né? Porque hoje a novidade é o streaming. Vamos dizer, a gente hoje está numa situação global, né? Todo mundo assiste Netflix, a gente tinha comentado aqui. Né? Na Netflix, com o programa dela de streaming, que você paga pela demanda lá, você consegue ver o que você quiser, na hora que você quiser, e não tem mais aquela prisão na TV fechada, como era antigamente. E uma evolução que o streaming está trazendo é isso, você pagar por sua demanda. Vamos dizer, hoje o maior ganho das televisões é pay-per-view, que é exatamente o que você faz a venda do streaming. Né? A gente está aqui numa situação, por exemplo, nos campeonatos estaduais daqui do Brasil, são defasados. A Rede Globo já disse que não tem mais interesse na maioria deles em manter, basicamente só querer manter o Paulista e o Carioca, que são os rentáveis para ela, o restante não é rentável, pelo menos ela não está considerando rentável economicamente. E uma saída é o streaming. A gente fazer a venda desses jogos online, né, fazer uma venda de via pay-per-view, que talvez funcione mais. Agora, talvez isso demande uma organização das próprias federações estaduais. A casa de aposta pode entrar? Pode, porque ela é que tem mais interesse nesses jogos. Todos os jogos, todas as atividades esportivas, elas envolvem apostas, envolvem esse tipo de jogo ou de mercados. E como envolve esse tipo de mercado, eles têm interesse que esse mercado seja exposto, que as pessoas possam acompanhar. Vamos dizer, se ninguém tem acesso ao Campeonato Baiano, poucas pessoas vão lá investir e fazer jogos e fazer apostas naquele mercado, naquela competição. Porque você não tem acesso, você não está visualizando. Tem gente que quando vai fazer esse tipo de aposta vai atrás dos times, procura saber, quer ver quem vai jogar. Ah, não sei se o Bahia vai jogar com a Juazeirense, com o time A ou com o time B. Para mim isso faz diferença, porque se for com o time A acho que vai ser 3-0, se for com o time B eu joguei 1-0. A diferença é outra. Então, tipo, você tem uma transmissão das imagens dos jogos, faz com que as pessoas acompanhem mais proximamente disso e pode fazer aquelas apostas durante o jogo, que é diferente você acompanhar, obviamente, um jogo de campeonato baiano por rádio, ou por ouvir, ou por ver uns resumos do jogo, do que você visualizando. Se eu estou vendo o jogo ali, eu vou postar que vai ter tantos escanteios para aquele time, porque eu estou vendo que aquele time ali vai pressionar para fazer gol até o final. Porque você sabe que as apostas nesses jogos de aposta vai desde número de escanteios, etc. Então, eu nunca tinha pensado na sistemática de uma casa de apostas realizar a transmissão. Mas eu já vi isso na minha frente dos jogos passando e eu acredito que é possível. É possível, seria uma alternativa bem interessante. E a implementação desse tipo de transmissão aqui no mercado brasileiro, como ocorre no mercado europeu, por exemplo? Acredito que vai demorar um pouco, né? Vai demorar. Agora, com essa nova legislação, a gente vai caminhar para uma regulamentação, né? O governo começou agora recente, um novo, provavelmente o Ministério da Fazenda deve tomar alguma medida, já deveria ter algo planejado, deve tomar alguma medida no sentido de regulamentar efetivamente isso, e regulamentando as casas de apostas vão começar a atuar mais fortemente. E na Europa, tanto na Inglaterra como na Espanha, elas já fazem essa atuação fortíssima. Né? Você visualiza que a maioria dos clubes já tem esse patrocínio, né? As competições europeias, algumas delas já têm os nomes também, então a gente pode ter um campeonato brasileiro com o nome de uma casa de aposta, um campeonato da Bahia, um campeonato do Nordeste, enfim, são variações que podem ocorrer e que tendem a dar uma pujança, né? A gente tem a alavancar.
Entendi. Que ela volte. Vamos um pouco além nessa questão das vias alternativas de transmissão. O Atlético Paranaense e o Coritiba recentemente, né, realizaram a transmissão do campeonato estadual via YouTube. Isso. Né? E eu queria saber como você se posiciona em relação a isso. Você acha que é uma via que pode tomar o mercado? Eu acredito que sim. Por exemplo, como a gente hoje compra a demanda, vamos dizer, você tem uma quantidade de torcedores do Atlético Paranaense e Coritiba razoáveis que querem ver aquele clássico, é um clássico. Então não é só eles. Pessoas de qualquer lugar do mundo podem querer assistir um clássico no campeonato lá do Paraná, que é normal, porque quem gosta de futebol assiste qualquer jogo, né? É aquela coisa, a gente quer ver, vai ter o jogo Galatasaray e Fenerbahçe na Turquia. Se o jogo por demanda você puder pagar lá R$2, R$3, você daqui vai pagar. Sim. Porque você gosta de ver futebol, sabe que é um clássico, sabe que lá o bicho pega, né, como o pessoal diz, então você quer assistir o jogo. Então é uma plataforma válida, é uma plataforma que tende a dar certo, principalmente nos campeonatos estaduais. Com essa situação que a gente está falando, que as redes de televisões estão se mostrando desinteressadas no campeonato, os campeonatos, para conseguirem se manter, precisam de uma via alternativa. E essa via alternativa pode ser a solução para eles se manterem vivos. Obviamente que vai ter que mudar o formato, tornar algo mais competitivo, as federações precisam investir melhor, porque a gente sabe daquela conjuntura de ter a disparidade muito grande entre os clubes maiores e os clubes menores, e do jogo dos clubes menores, campo ruim, estádio ruim, enfim, esse tipo de coisa que afasta o investidor. Se você mantém um nível de organização mínimo, eu acredito que dá para a gente criar uma sistemática, um modelo novo. Agora, um modelo novo que, vamos dizer, que se adapte ao Campeonato Brasileiro mais longo também, porque eu acho que é um viés que deve acontecer. Você não acredita que para maximizar a utilização dessas vias alternativas, os clubes deveriam viabilizar uma união maior entre eles, os clubes brasileiros? Com certeza. O que deu certo, tanto na Alemanha como na Inglaterra, foi o fato dos clubes criarem sua própria liga. Funciona como liga. A federação existe lá, tem lá a seleção e tal, mas ela não tem esse papel tão atuante a nível de competições nacionais. Obviamente que ela tem sua participação, mas não é como aqui. As decisões hoje no Brasil, elas são tomadas pela Confederação Brasileira de Futebol, não pelos clubes. Lá é diferente, lá os clubes tomam a decisão. Mas se você pergunta, quem joga são os clubes. Os clubes chegarem aqui se reunirem, vão fazer isso aqui. Vamos dizer que a cabeça de boa parte dos dirigentes é um pouco mesquinha e tacanha nesse ponto. Sem querer ser generalista em relação a isso, mas alguns pensam primeiro no próprio clube, sim, do que pensar no globo. Pensar assim, poxa, mas se eu fizer isso, minha diferença para aquele clube vai ficar menor. Eu sou um clube maior, eu não quero que a diferença diminua não, aqui vale a pena. Mesmo que ele saiba que se adotasse aquele modelo, dele também ia crescer. Vamos dizer, eu ia ganhar 50% a mais, mas ele ia ganhar 75% a mais, então a diferença entre nós ia cair 25%. Ele já não vale a pena para mim, entendeu? Os clubes acabam pensando muito neles mesmos e acabam não se unindo. É bem complicado. A gente viu essa divisão agora na questão da televisão, da TV fechada, que uma parte dos clubes migrou para o esporte interativo e outra se manteve na Rede Globo. A princípio, a proposta do esporte interativo inicialmente era melhor que a da Rede Globo, mas por motivos de pensar em si mesmo e criar essa diferença gigantesca, eles ficaram com a Rede Globo. Você vê, por exemplo, a sistemática do esporte interativo é 50, 25, 25. 50% fixo para todos os clubes e 25% de acordo com a exposição na mídia e 25% de acordo com o resultado. Né? Na Globo era 40% fixo, 30-30, sendo que os valores do esporte interativo eram maiores. Em compensação, o surgimento do esporte interativo empurrou a Rede Globo. A Rede Globo teve que aumentar as propostas. Então essas propostas, apesar de ser 40-30-30 divisão, ou ser 50-25-25, já foi bem superior ao que se queria. O importante é a gente ter essa concorrência, né? Porque tendo a concorrência você tende a evoluir. E as competições hoje no Brasil são muito defasadas, bastante defasadas. Aproveitando o gancho, né, dessa questão das emissoras, você acredita que os prêmios que já estão sendo viabilizados na Copa do Brasil, como a gente acompanhou na temporada passada, é fruto já dessa atualização do mercado, né, do futebol nacional? A primeira atuação válida, digamos assim, da Confederação nesse nível. Finalmente vendemos a competição num patamar agradável. Contudo, a Copa do Brasil não poderia estar rendendo mais financeiramente do que o Campeonato Brasileiro. Por questões óbvias. O Campeonato Brasileiro é a competição mais longa, tende a ser a competição mais importante do país e é a competição mais importante do país. Contudo, ela financeiramente está defasada em relação à Copa do Brasil. Era para ser muito maior, não era para ser menor, era para ser muito maior. Não precisa nem ser igual, tinha que ser bem maior. A gente vê, por exemplo, na Inglaterra hoje você tem a Premier League, que é a maior competição do mundo hoje de clubes.
nacional, no caso. E você tem as copas, tem 2 ou 3 copas diferentes lá, certo? Obviamente que nenhuma delas chega próxima à Premier League, mas elas são rentáveis financeiramente. A Copa da Inglaterra, que é o nosso parâmetro para a Copa do Brasil, lá é financeiramente válida. Como a nossa Copa do Brasil hoje está se tornando, está no patamar financeiro interessante também. Talvez, proporcionalmente, eles estejam quase no mesmo patamar. Eu acredito que não, mas a Copa do Brasil, a tendência é seguir nesse ritmo, mas chegar. O Campeonato Brasileiro tinha que estar na proporcionalidade próxima à Premier League. E está muito defasado. Isso também depende, por exemplo, como a gente falou, teve uma briga entre emissoras disputando os clubes e tal. Os clubes não se organizam. Os clubes não se organizam. São vinculados a uma confederação. É aquela coisa, a premiação do Bahia por chegar nas quartas de final da Copa do Brasil foi extremamente superior à Bahia terminar com o campeonato de 38 rodadas em 11º lugar. Não tem cabimento isso. Bahia, por terminar em 11º lugar, a competição de 38 rodadas com 20 clubes, deveria receber muito mais. Talvez receber bem, o dobro pelo menos, para estar ali onde está. Então não tem cabimento o clube terminar a competição naquele nível ali. Mas esse ano é tudo diferente, né? Agora em 2019, com essa atualização da questão das televisões, a gente já vai visualizar a questão do 40-30-30 na Rede Globo, 50-25-25 na Esporte Interativo, para a parte de TV fechada, e no restante, que é TV aberta, pay-per-view, as outras mídias, vai seguir a tendência do 40-30-30, porque a Rede Globo tem todas elas, e vai seguir uma tendência de pagamento diferente. A Globo antes pagava todo ano, agora a Globo vai pagar escalonado durante o ano. Os clubes vão precisar se organizar mais, apesar de receber mais dinheiro, vão precisar se organizar mais. Isso já está atrapalhando muita gente no orçamento que saiu recente de todos os clubes. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu gostaria de agradecer a presença de Ricardo e pedir para que ele deixasse as últimas palavras, as últimas impressões em relação a essa lei e deixasse uma mensagem para a nossa audiência, né? O que é que você pensa em relação a isso? Primeiro, agradecer a vocês aqui a oportunidade, né? O projeto de vocês é bem interessante, tá? Eu estou acompanhando já os episódios, achei bem legal. Apesar de não concordar com o Becão, né? Não concordo em relação ao Becão. Acho que eu estou muito feliz que ele está dando certo lá, que o Bahia está fazendo dinheiro com ele. Na qualidade técnica ainda não me convence. Mas tudo bem, a gente deixa Igor falar bem dele e reclamar que eu disponho. Parabéns aqui a vocês todos. Acompanhem o programa aqui, está muito legal. Em relação à lei, vamos ter regulamentação do Ministério da Fazenda. Essa regulamentação com certeza vai permitir uma atuação mais forte da Casa de Aposta. Eu tenho convicção de que isso vai ajudar a crescer. E vamos esperar assim nesse próximo capítulo. Eu volto aqui quando tiver a novidade, quando tiver a regulamentação, para explicar melhor a todo mundo como é que vai ser isso. Muito obrigado pela participação. Aqui vou agradecer a participação de Ricardo. Muito obrigado. Agradeço a vocês, telespectadores, né, que acompanharam o nosso programa, apoiam o nosso projeto. Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se vocês tiverem gostado, né? Comentarem no vídeo o que é que vocês acham acerca dessa nova legislação, né? Quais as influências que ela pode trazer. Deixa aí seu comentário, né? Ative as notificações do YouTube e muito obrigado.